Aleluia, povo abençoado. Muito bem-vindos a todos. Sejam muito bem-vindos a esta live, da qual quero compartilhar com vocês a respeito do sacerdócio real. Aleluia, é uma série que eu estou fazendo para que nós possa cada dia mais nos edificar com esta mensagem ao ponto de fazer reparos, fazer consertos em nossa vida. E é muito fundamental e é muito valioso e muito gratificante ser sacerdotes de Cristo. E como sacerdotes temos que honrar perfeitamente o nosso chamado. Não viver como duas caras, viver de falsidade no caminho do evangelho. Não tem como você está vivendo como sacerdote, mas se você vive algo em que você prega e que não vive aquilo, então isto apenas te prejudica eternamente. Do outro lado, onde há prestação e responsabilidades, porque você não viveu de uma forma verdadeira. E, por outro lado, o Senhor, ele vai te cortar da videira. Então, o momento é de parar com as nossas atividades de rebeldias, de desobediência e viver verdadeiramente este chamado. E nesta ministração quero trazer essas instruções de como é um sacerdote, de como eu vou fazer para que eu me torne sacerdote de verdade. Sabemos que tem que haver aí uma purificação, tem que haver aí um pleno arrependimento. Então, povo abençoado, eu estou ainda gripado, eu estou ainda meio debilitado, mas eu quero trazer essa mensagem aqui para que nós possamos nos alimentar muito bem. E que eu quero isto, que vocês saibam que só há um caminho. E esse caminho é estreito e apertado. Quero agradecer as participações pelas redes sociais que está nos acompanhando. Pelo Twitter não, pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelo Facebook. Amém. Que estarão nos acompanhando aí com esta bela ministração da parte de Deus. Então, bora abrir as nossas Bíblias. Vamos em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então, aqui no versículo 10, em continuidade. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Está vendo aqui? Nós recebemos a misericórdia.
E a partir do momento em que nós recebemos esta misericórdia, o Senhor, ele traz o seu pacote de benefícios para nós e nos coloca como sacerdócio. Ele nos chama de geração eleita, de nação santa, de sua propriedade exclusiva, de um povo adquirido para ele. Então, a partir do momento em que você recebe Jesus, você entra nesta filiação divina, nesta família real de Deus, e passa a ser a nação, a geração, o povo. Você entra nesta filiação de Deus, porque está escrito em João 1 que aqueles que receberam este chamado, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é algo em que nós devemos agradecer sempre por esta redenção e valorizar o sacrifício do Calvário. Porque a obra que Jesus Cristo fez lá no Calvário nos deu esta possibilidade de nós entrarmos no céu e trouxe esta esperança como possibilidade única. É apenas uma única possibilidade de nós podermos entrarmos no céu pelo sacrifício de Jesus. Pelo sacrifício. Então é um privilégio muito maravilhoso que está diante de nós um convite público. Um convite dado a Isaías, onde Isaías escreve no capítulo 55, um convite público ali, convidando a todos para este caminho perfeito. Jesus, como o dono do caminho, o reino de Deus em pessoa, nos trouxe diversos convites. Vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregados, vinde a mim para que tenha sede. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Então, as parábolas e por toda a trajetória do seu caminho, ele apresentou o seu convite para uma sociedade que não tinha esperança, que tinha medo da morte, uma sociedade que estava andando numa religião em que era seca, era morta, não tinha vida, não tinha aleijados, não tinha aleijados andando. Era uma religião sob acusações clínicas, acusações superficiais e profundas, em que a sociedade estava totalmente seca, não havia vida. E o Senhor Jesus estava a todo momento abrindo esta porta para que eles pudessem ter a chance de entrar por este caminho. E por este motivo, abriu-se esta cortina, abriu esta porta para a humanidade. Porque a humanidade teve o privilégio desta graça, desta misericórdia,
porque eles tiveram ali a convicção de que o Messias, o enviado de Deus, estaria entre eles. E a partir do momento em que eles reconhecem que o Messias estava andando na terra, operando milagres e maravilhas em cima desta terra, chamando a atenção para que todos busquem o arrependimento, foi aí que a humanidade ela entra nesta eleição da graça. E os que não receberam Jesus, não receberam as visitações de Deus, movidos de incredulidade, de rebeldia e de resistência à mensagem do Senhor, então o Senhor ele envia, o Senhor condena para a tribulação o povo de Israel. E a condenação deles foi salvação para nós. Porque a salvação da Bíblia era apenas resgatar o seu povo. Esta era a missão de Jesus quando ele veio aqui na terra. O seu alvo, a missão principal era trazer redenção para o povo de Israel. Porque o povo de Israel é a nação escolhida de Deus. É ali a nação da qual Deus Pai, por meio de Abraão e diversos patriarcas, ali é que Deus trouxe Jesus para poder salvar apenas Israel. Para salvar a nação de Israel dos seus pecados, para salvar o seu povo. E o que é interessante disto tudo é que Israel não reconheceu. E pelo fato dele não ter reconhecido Cristo Jesus, então os olhos de Jesus Cristo se virou para a humanidade. Então a humanidade recebe esta oportunidade de salvação. Então foi aí que nós recebemos esta misericórdia que nós não tínhamos. Foi aí que a porta da graça se abriu. E o pacote de benefícios da cruz, o Espírito Santo, a bondade, a fidelidade e tudo que o Espírito Santo produzir na vida daqueles que recebem Jesus, são benefícios da graça. Então nós estamos numa caminhada, numa construção para ser a imagem de Deus. Para ser a imagem de Deus, porque Adão e Eva perdeu esta imagem. E ali o ser humano ele se torna corrupto. Ali quando ele perdeu e foi julgado por Deus em Gênesis 3, no versículo 26, ele expulsa Adão. Versículo 29, aliás. E a partir do momento ali que o ser humano ele se tornou um ser humano sem esperança e pecador. E além de ser pecador, ele perdeu a sua imagem. A imagem de Deus ele perdeu. Ele se tornou a imagem do mundo. A imagem de Lúcifer. Por quê? Porque o homem começou a mentir. O homem começou a assassinar, roubar, destruir, a cometer pecado sexual.
Então fez com que o homem totalmente se desviasse da imagem de Deus. O homem ele continua sendo a imagem de Deus de forma física. De forma física. Mas de forma comunicável. De forma espiritual, ele perdeu. Ele não é mais a imagem de Deus. Aleluia. E foi na cruz que ele trouxe esses atributos, essas qualidades, a imagem de Deus espiritual e comunicável, para que agora nós pudéssemos andar neste caminho, para que nós chegássemos a ela. E nesse recebimento, nesse recebimento de Cristo Jesus, nesta construção de dia após dia, tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo, é que você vai chegar na imagem perfeita de Deus. Que, aliás, não tem como a gente ser perfeitos. Mas o Espírito Santo é que vai trazer esta continuidade do Evangelho para nossas vidas, de nós alcançar estas qualidades perfeitas de Deus. É a partir daí que, quando nós recebemos estas qualidades de Deus e começamos a nos comunicar para todas as pessoas, para a sociedade, porque quando eu ando com meu comportamento diferente do comportamento da sociedade, eu estou me comunicando a eles, dizendo a eles que a minha maneira de vestir é totalmente distinta, totalmente diferente. E é assim que Deus age, de atitudes e comportamentos. E Deus fala através disso. Porque quando eu decido viver uma vida com atitudes e ideias totalmente contrárias a este mundo, totalmente diferente, vivendo de acordo com a Bíblia, então eu vou estar ali dizendo para o Senhor que eu quero entrar no reino dos céus. E que eu não me importo com as coisas deste lugar. E quando eu olho para 2 Pedro, no capítulo 9, de nós sermos este sacerdócio, de ser este sacerdócio de Cristo, eu preciso sempre ficar atento aos lembretes que diz que eu devo me santificar mais, que eu devo andar em justiça cada vez mais forte, mais profunda. Então é a partir daqui que eu quero chamar a sua atenção com estas instruções. Porque você só vai se tornar um Perdão, amados, eu estou muito gripado. Muito gripado. Tem muitos dias que eu estou muito gripado. Estou tomando remédio. Mas a gripe que eu peguei foi uma gripe muito forte. Eu nunca imaginei por ter pegado uma gripe. Porque as gripes que eu peguei em toda a minha vida foi fraca. Mas dessa vez eu peguei uma gripe forte, em que
Aleluia. Mas Deus vai me curar. Jesus vai me curar desta tosse, eu creio muito. O Senhor já está me curando e o Senhor vai me curar dessa tosse. Para que eu possa fazer o seu trabalho com mais excelência e com mais eficiência. Porque quando você está doente, nada flui, povo abençoado, perfeitamente. Nada flui perfeitamente. Você faz as coisas pela metade e às vezes você não dá conta. E por causa da limitação da doença. Por causa da limitação. Você sempre não vai fazer com tudo 100%. E chega às vezes que você não faz. E você fica triste, porque o trabalho do Senhor é um trabalho em que a gente fica com o coração alegre e dispostos a servir com alegria. Então aqui, voltando ao assunto, voltando aqui à palavra de Deus, a esta ministração sobre o sacerdócio real. Para nós chegarmos a este sacerdócio real, há um preço. Há um preço para chegar nesse sacerdócio real, em que você precisa pagar por este preço. Você precisa obedecer essas instruções para estar ali junto com o povo de Deus, para que você se torne um em Cristo Jesus. E é a partir daqui, no versículo 11, em que nós não devemos viver neste mundo, vivendo nesta vida, nos alimentando deste mundo, achando que eu vou estar sendo um crente feliz. Pelo contrário, tudo que eu faço neste mundo tem contaminações que podem me corromper. E que eu preciso fugir destas contaminações do mundo. E não só as contaminações do mundo, mas o inimigo que está dentro de mim, ele traz também contaminações e que preciso também lutar contra ele, que é a própria carne. Então aqui, no versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. E viva entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticaram e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então, nós temos que viver neste mundo peregrino e travar uma luta constante contra a nossa própria carne, para que os desejos carnais não nos bloqueiem, não nos impede de nós fazer a obra de Deus. Porque o oposto do reino dos céus, um oposto de uma vida peregrina, de uma vida totalmente dedicada a Cristo, vivendo de maneira exemplar entre os pagãos, o oposto disso é o inferno. É o inferno, o oposto disso. Porque aqueles que não andam dentro deste curso, eles são lançados no inferno. Porque o reino dos céus não está destinado a ímpios,
a beberrões, a alcoólatras. Enfim, pecado nenhum não vai entrar no céu. Então, para eu ser sacerdócio de Cristo, para viver como peregrino, para viver de maneira exemplar e para viver como sacerdócio de Cristo de verdade, eu preciso me arrepender para que eu me torne ali um pecador arrependido, porque pecador eu já sou. Mas a partir do momento em que eu abandono as práticas pecaminosas do que eu faço com minhas mãos, com minha boca, com meus pés, com meu comportamento, quando eu abandono toda ira, todo engano, toda hipocrisia, e aqui está a bandeira vermelha, em que nós devemos nos livrar disto. No capítulo 2. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Ou seja, eu preciso abandonar estes atributos que pode ser prejudicial para a minha carne, para a minha alma, aliás, para a minha alma, porque para a carne nada serve. Eu preciso preparar a minha alma, usar este corpo pecaminoso para que ele seja servo à obediência ao Espírito, em que eu preciso pegar esta carne para ser instrumentos na mão de Deus. Então aqui o Senhor diz que se eu não fizer estas obras, então não tem como entrar no reino dos céus. Mas eu vou entrar no inferno se eu não fizer. Porque a obra, o trabalho, confirma a tua fé. Confirma. Significa que tua fé é viva. E o Senhor Jesus, ele vem cobrar estas atitudes, estas obras. Em que a salvação da graça não é por obras, é pela fé. Mas para mim confirmar, para mim provar de fato que eu amo a Deus, eu preciso destas obras para garantir a minha eternidade. Então é aqui no versículo 10 que eu recebo esta misericórdia para viver de acordo com o que Jesus Cristo nos instruiu, para eu estar ali sendo participante desse sacerdócio. Aleluia! Dentro desta eleição de Deus. E à medida que eu me aproximo de Jesus, aproximo dele, que está escrito aqui no versículo 4. No versículo 4. 2 Pedro 2, no versículo 4. E à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então vamos estar sempre ali, sendo pedras vivas neste edifício, nesta construção, e pedras lavradas e purificadas. Eu preciso de purificação para a minha alma, e que só vem por meio do sangue de Jesus. Só vem por meio da oração constante em arrependimento e clamor, súplicas diante de Deus, para que Ele possa vir e me lavar totalmente. É uma ação que deve ser imediata. E no momento em que nós estamos vivendo,
nestes momentos críticos e terríveis, eu preciso a todo momento estar em santificação, em uma base diária. Porque aqui em 1 Pedro, o Senhor traz esta obra que só vai ser possível, só vai valer a pena quando o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Porque está escrito aqui no versículo 2 de 1 Pedro 1. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai e pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Então só vai ser possível ser sacerdote de Deus através do Espírito Santo, quando ele trabalhar com as nossas vidas, nos direcionando para Deus, para as atividades, para o trabalho. E que você deve ser sensível, com o coração aberto, para receber estas instruções por meio de Deus, em que ele vai trazer por meio dos seus líderes, que ele vai trazer ali por meio do seu pastor, ali por meio do que está acima do pastor, o supervisor, ou ali um bispo. O seu trabalho é assim. O seu trabalho é conforme a hierarquia. Ele vai trazendo as instruções. Então aqui, os alimentos sólidos, as instruções muito sólidas, ele traz ali para os líderes que estão na linha de frente. E assim ele vai distribuindo para toda a igreja, por toda a hierarquia. É assim que Deus, ele traz estas instruções para que nós possamos nos polir e nos edificar espiritualmente. Em Colossenses 3, que está ali os nossos deveres como crentes, deveres espirituais, em que o Espírito Santo vai te direcionar a esta separação. Em Colossenses 3, aleluia, Colossenses 3, aleluia. Aqui, Colossenses 3, no capítulo 3, diz assim: portanto, já que, olha só o título, me perdoe. Aqui o título aqui, ó, as instruções para o viver santo. Então aqui já diz tudo. Para nós sermos sacerdotes de Cristo, precisamos dessas instruções. E eu não só quero trazer apenas Colossenses 3 como o fundamento
da mensagem, porque a Bíblia ela traz diversas instruções. De Gênesis a Apocalipse, ela está recheada de instruções para nós vivermos em uma vida totalmente significativa e diferente do mundo. Ou seja, totalmente oposta a este mundo terreno. E aqui e dentro desse leque de instruções em toda a Bíblia, eu escolho a Colossenses 3. Apenas para nos edificarmos nesta mensagem curta. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, no capítulo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então aqui está uma das principais instruções para nós estar olhando fixamente nos objetivos do alto, olhando para cima, olhando para as realidades do alto. É ali que nós temos que pôr a nossa esperança. Não devemos ficar esperançosos pelo que nós fizemos. De eu estar me confiando em humanos. De estar me confiando numa cesta básica que eu entreguei aos pobres. Eu não posso me confiar e ter esperança nisso que eu vou entrar no reino dos céus. Porque isso se configura como justiça humana. E justiça humana não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Justiça humana não vai entrar no reino dos céus. Isso se configura justiça própria. Mas como assim, pastor? Você não me disse que é pelas obras que eu preciso confirmar minha fé? Olha, veja bem, olha por os meus olhos. Tudo que nós fazemos para Deus, seja no evangelismo, seja por meio das nossas ações, é para glorificar a Jesus por meio do seu comportamento. Você glorifica a Jesus, você dá glória a Jesus. Então, esta ação não foi você, foi Jesus que fez por meio da sua vida. E o prejudicial disso tudo, que quando você faz uma atividade para Deus, em que você se orgulha e acha que aquilo ali vai te colocar no céu, foi aí que você roubou a glória de Deus. Foi aí que você roubou todo aquele trabalho em que o Senhor preparou aquele lugar para que você glorificasse a Ele, você roubou para si mesmo. E ali criou dentro do seu coração orgulho e te cegou completamente ao ponto de você achar que aquilo ali vai te colocar no céu. E que pelo contrário. Então, voltando aqui ao raciocínio. Então,
tudo em que nós fazemos para Deus é apenas confirmação da nossa fé para galardão, para nós ser recompensados em algum dia, de acordo com o que nós fazemos. Mas não é passaporte definitivo para nós entrarmos no céu. Porque nós só vamos entrar no céu pela fé, que eu preciso confirmar ela por meio das minhas obras, mas eu preciso estar me humilhando no sangue de Jesus. Então aí eu trago o sangue de Jesus como o passaporte direto, em que eu preciso me limpar e me purificar, como ele é puro. Porque 1 João, no capítulo 3, vai nos dizer isto, claramente, aberto. Uma bandeira que se levanta agora nesta ministração, que eu tenho que me purificar como ele é puro. E aqui, o Senhor ele traz diversas admoestações, diversas advertências necessárias para este viver santo, em que não será justiça própria, não será justiça humana, mas a partir do momento que eu me santifico das coisas pecaminosas, então eu vou estar vivendo a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo repreende as coisas, a humanidade, a velha vida, os hábitos e os costumes, os comportamentos e as atitudes humanas. A justiça de Jesus denuncia e repreende. Aleluia, está me entendendo? Então, eu preciso confiar inteiramente em Cristo. É isto. É eu obedecer estas instruções e estar em humilhação constante, de eu me humilhar cada vez mais, porque eu sou filho de pecador. Eu sei que eu estou sujeito a erros, a falhas, e é a partir daqui, deste ponto, que eu preciso me arrepender, que eu preciso me humilhar mais. O sacerdócio do Velho Testamento, que foi substituído pelo celestial, para eles entrar toda vez no tabernáculo de Deus, no santíssimo lugar, no templo de Deus, eles precisavam entrar por esta purificação. E eles matavam com o sangue de animal, com o sangue do cordeiro eles retiravam e eles entravam lavados com o sangue de animal, para que eles pudessem ali estar na presença do Senhor. Assim como aquele sacerdócio que já não tem mais necessidade de pegar sangue de animal e de poder fazer todo aquela trajetória, todo aquele trabalho e exercícios exaustivos, nós não temos mais necessidade de fazer isso. Mas sim, agora pelo sangue, por este sacerdócio de Cristo, eu preciso pegar o sangue e me purificar. E quando ele me purifica, o meu cérebro, as minhas faculdades mentais, elas começam a direcionar para Deus. Quando eu olho para cima, tudo o que eu penso é fazer a obra para Jesus. Tudo o que eu penso é de estar com Ele. É a partir daí que vou ter esperança. É a partir daí que vai produzir esperança dentro de mim. É a partir daí que eu vou estar construindo na rocha eterna de Jesus. Então, continuando no versículo 5,
Eu preciso mortificar esta velha humanidade, este velho homem, este ego. Eu preciso eliminar. Eu preciso eliminar para que haja esta substituição pessoal minha para a vontade de Deus ser estabelecida em minha vida. Então, para isso eu preciso, olha só, a essas instruções aqui, esta lista de regras. Olha só, no versículo 5. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual já está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre grego, judeu, incircunciso, circuncisivo e bárbaro, incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo está em tudo e em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tá aqui a lista de regras que precisamos vencer. Todas elas. Elas vão estar a todo momento se manifestando. E é aí que devemos ser vigilantes para que estas coisas não tomem espaços, não ocupe a nossa mente e que nos impede de entrar no reino dos céus. São estas práticas malignas que nos amorna. E além de nos amornar, traz frieza e gera ali crentes falsos. O que eu quero chamar a atenção de vocês, veja bem, olha só para mim. O que eu quero chamar a atenção é que somente o trabalhar do Espírito Santo, a obra santificadora do Espírito Santo, só será possível de nós vencer esta lista terrível de ira, de indignação, por meio do Espírito Santo, por meio do arrependimento, da santidade, da justiça. Então você precisa brilhar com as qualidades da qual foram dadas aqui nesta ministração. E se nós não obedecer estas instruções, nós vamos estar se distanciando do Senhor e caindo no abismo eterno, caindo no inferno. Então é judicial. Se nós não obedecer estas instruções, não tem como a gente entrar no reino dos céus. Este é o padrão para nós entrarmos no céu.
é eu obedecer essas instruções. E Hebreus 12:14, ali é um padrão imutável e que nunca vai mudar. Que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso santificar e me separar destas coisas ruins, que pode ser prejudicial para o meu sacerdócio, que é Cristo Jesus. Como sacerdócio de Cristo, eu preciso obedecer às instruções do sumo sacerdócio. Aleluia! Que Jesus é o sumo sacerdote. E eu, como sacerdote, eu preciso obedecer às instruções do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que é o novo, que é o espiritual, que não é mais terreno. Aleluia! Então aqui, o Senhor está te convidando para esta geração eleita, para essa nação santa, para ser participante deste povo adquirido, desta propriedade exclusiva. E o que acabemos de notar, que quando eu santificar a minha vida, preparar o meu coração em prontidão para os dias desconhecidos, que ninguém sabe a hora e nem o dia, mas se eu estar com o coração em prontidão, em santidade, com esses atributos, e me esforçando, mesmo que eu não consiga atingir estas qualidades, estas instruções, mas eu vou estar ali nesse esforço, eu nunca vou parar. Nunca. O segredo é isto. O segredo é nunca parar. A partir do momento que eu entro neste chamado e eu estou me movendo todo dia, não estou parado, significa que você está em uma linha, em uma constância vertical, em esforço. Aleluia. Então você vai ser justificado por Cristo. Porque o esforço foi ali a confirmação de que você creu pela fé. Aleluia. Continuar parados, povo abençoado, é continuar distante. É de estar ali cada vez mais ignorante, mornos, frio, em um distanciamento que pode ser prejudicial. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso me tornar um só com ela. Eu preciso claramente obedecer essas instruções. E o Senhor traz este convite aqui, para que você receba o Senhor como dono de sua vida, para que Ele venha e traz o Espírito Santo por meio do seu sepultamento nas águas, por meio do batismo, para que você inicie essa nova jornada. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Já estamos chegando ao final desta ministração. Foi muito maravilhoso. Foi apenas aqui muitos versículos para descortinar, para abrir aqui esta instrução, esse título, essa ministração, para abrir mais esta ministração. Porque só vai ser muito claro e muito confirmado a partir do momento em que eu, de fato, estou vivendo verdadeiramente a vida de Jesus.
E é por isso que no nosso meio cristão, na nossa sociedade cristã, a gente vê dois grupos. Dois grupos. O povo de Deus, ele é dividido em dois grupos. Ele já está dividido em dois grupos. Os sábios e os tolos. As pessoas sábias e os tolos. Então aqui nós podemos ser muito vigilantes com as nossas ações, para que nós esteja sempre do lado correto e que vai vencer, e não estar em rebeldia, em resistência, em desobediência aos comandos de Deus. Isso é muito prejudicial. E é este grupo que está dentro da igreja do Senhor que é tolos, em que não vive verdadeiramente o que prega. É este grupo que não vai entrar no reino dos céus. É os que está dizendo Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome. Não fizemos tantos milagres. Não ganhamos tantas almas. Não dizemos, não falamos, nós falamos o teu nome, Senhor, Senhor. E eles vão ser deixados para fora porque desobedeceram às instruções de santificação. Eles estavam fazendo as atividades, o trabalho de Deus, mas com o coração cheio de trevas. E não vale. Isto é espírito fariseu. Quando você não se limpa interiormente e vai fazer as atividades de Deus exteriormente para barganhar contra Deus, não é possível você entrar no céu. Com Deus não há barganha. O que Deus sempre valorizou na Bíblia e que é fundamento muito importante para a nossa salvação é do interior para fora. Eu preciso purificar a mim mesmo por dentro, eliminando tudo, e assim eu estar apto para fazer as atividades do Senhor. Eu preciso me libertar dessas situações críticas, pecaminosas, para mim poder ter acesso de libertar os outros. É assim que funciona a caminhada do Evangelho. Tem que haver reconciliação e tem que haver uma vida de humilhação. A todo momento vocês têm que estar se humilhando a Jesus. Porque quando você se esquece de se humilhar, esquece de reconhecer que você é pecador, que está sujeito à falha, você se torna um crente orgulhoso e cego. E é aí que você vai agir como espírito livre, independente de Deus. Você vai estar ali trabalhando para Deus, mas você não vai estar trabalhando para Deus. Você vai estar se enganando no seu próprio entendimento. Então o Senhor pede aqui para que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho para Deus seja para glorificar a Jesus. Aleluia. E que o nosso coração esteja livre. Ou seja, consciência limpa. Com o ânimo perfeito para nós entrarmos no reino dos céus. Amém?
Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado pelas vossas participações. Quero